E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser bem interessante porque a gente vai explicar para vocês qual a diferença que o HDR faz numa televisão. E inclusive o que eu acho mais legal é que a gente vai mostrar exemplos bem práticos para vocês finalmente entenderem a diferença que faz ou não faz o HDR na sua televisão, jogando um jogo especialmente, mas isso também vale para filmes, ok? Então vamos nessa! Mas então o que é esse tal HDR que todo mundo fala por aí? Basicamente, explicando de forma simples, o HDR é uma tecnologia que tem como objetivo melhorar a qualidade de imagem da sua televisão, mas ele melhora a qualidade de imagem através de uma melhora aí das cores que a sua televisão consegue mostrar na tela ali para você. Então o HDR vai conseguir entregar para vocês cores mais precisas, aquilo que é para ser mais brilhante vai ficar ainda mais brilhante, aquilo que é para ser mais escuro vai ficar ainda mais escuro, e o que eu acho mais interessante do HDR é que ele consegue fazer às vezes uma precisão de cores tão melhor do que jogar com um HDR desligado, ou ver uma cena de um filme com um HDR desligado, que com o HDR ligado, às vezes você consegue ver detalhes no cenário que você nem sequer iria conseguir ver com o HDR desligado. Além disso tudo, com o HDR ligado à sua televisão, consegue ali reproduzir cores diferentes, que provavelmente ele não iria conseguir reproduzir com a televisão sem o HDR ativado. Eu sei que eu só estou falando aqui, mas a gente também vai mostrar exemplo para vocês de tudo isso que eu estou falando. A primeira imagem que eu vou mostrar para vocês é uma imagem bem interessante que mostra a precisão de cor que o HDR consegue entregar, fazendo com que a gente veja coisas que com o HDR desligado a gente nem sequer via. Enfim, a imagem que vocês estão vendo agora é do jogo Days Gone aí jogando no PlayStation 5 com o HDR desativado. A gente está num cenário que é dentro de um túnel e lá na frente a gente vê bastante luz porque é o lado de fora do túnel e lá tem bastante luz vindo de fora, mas a gente não consegue ver basicamente nada além de luz. Agora eu vou ativar o HDR em 3, 2, 1 e vocês podem perceber agora que além da luz, que tinha anteriormente, a gente já conseguir ver ali alguns detalhes de coisas que tem no lado de fora do túnel, como por exemplo fios, por exemplo. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo bem claro da precisão de cor que o HDR consegue entregar para a gente, fazendo com que a gente veja objetos que anteriormente a gente não via. Eu acho que é importante ressaltar que o HDR tem um efeito muito legal tanto em cenas bem claras, como é o caso desse exemplo, por exemplo, lá fora no túnel tem uma cor bastante clara vindo de fora, esse branco bastante forte, e mesmo nesse branco bastante forte, o HDR é bom o suficiente para fazer com que a gente enxergue enxerga coisas que anteriormente a gente não conseguia enxergar. Eu vou dar outro exemplo bem semelhante a esse agora no jogo do Homem-Aranha. A gente está vendo aí uma imagem do sol e a gente basicamente só consegue ver ali a claridade que o sol está jogando ali na tela para o jogador. Então agora eu vou ativar o HDR em 3, 2, 1 e agora vocês conseguem ver aí que a gente consegue ver com muito mais detalhe o contorno do sol, as cores que anteriormente era mais ou menos um brilho assim, fica diferente. A gente consegue ver de fato o sol agora. Eu acho que esse é um outro exemplo bem legal para mostrar como o HDR consegue fazer uma diferença bem considerável em cenas que são bastante claras, porque mesmo em cenas bastante claras, o HDR consegue fazer com que as cores se destaquem ainda mais, entregando uma precisão ainda melhor, fazendo com que a gente veja coisas que anteriormente não via. E eu acho que esses dois exemplos ilustram bem isso que eu tô falando aqui. Acabei de dar dois exemplos aí de cenas bem iluminadas, pelo menos pontos bem iluminados, que coisas se destacavam ali naquele ponto iluminado. Agora vamos fazer o lado inverso. Vamos mostrar para vocês aí uma cena bem mais escura, que é o caso do jogo Tomb Raider. A imagem que vocês estão vendo agora é com HDR desativado, tá? Vejam mais ou menos aí como é que tá o cenário, o nível de detalhe que a gente consegue enxergar, porque agora eu vou estar ativando o HDR em 3, 2, 1 e com o HDR ativado vocês conseguem ver que a gente consegue ver muito mais detalhes do cenário em volta e da própria personagem em si, coisas que anteriormente a gente nem sequer conseguia enxergar. Com o HDR ativado a gente consegue enxergar mesmo no escuro. Eu acho que esse é um exemplo bastante prático aí de que o HDR consegue fazer com que a gente enxergue mais do que anteriormente. Entretanto, eu não acho que esse jogo seja o melhor exemplo de HDR. O melhor jogo que eu testei até hoje, em cenas escuras, pelo menos, é o que eu vou mostrar para vocês agora, que foi a demo do Resident Evil 8,
que eu joguei recentemente no PlayStation 5, que para mim tem o melhor HDR no escuro. O curioso é que quando eu ativo o HDR no Resident Evil 8, que eu tô falando aí que tem o melhor HDR no escuro, quando eu ativo o HDR, eu não tenho uma melhora em relação ao nível de detalhe que eu vejo no cenário. Não é igual no Tomb Raider ali, que eu ativo o HDR e eu consigo enxergar mais. No Resident Evil 8 não é isso que acontece. Quando eu ativo o HDR, o nível de detalhes que eu enxergo é basicamente o mesmo. Então vocês podem estar se perguntando, então por que eu acho que nele é melhor? Basicamente eu acho que nele é melhor porque esse jogo, né, o Resident Evil 8, é um jogo de terror. É um jogo muito escuro. E o jogo ele aproveita o HDR para deixar aquilo que é escuro ainda mais escuro, sem prejudicar a qualidade de imagem. Com o HDR desligado, por exemplo, vendo ali no ao vivo, a impressão que eu tenho é que o brilho todo no geral é jogado para o alto, para que mesmo no escuro eu consiga enxergar o cenário. Já quando eu ativo o HDR, o escuro fica muito mais escuro, porque mesmo com o escuro sendo bem mais escuro, pelo fato do HDR estar ativado, eu consigo ter uma precisão muito boa do que está na minha volta. Então com o HDR ativado, o escuro fica muito mais escuro. Vou colocar a imagem para vocês verem aí. Vocês estão vendo aí uma imagem com HDR desativado, né, no jogo que eu estou mencionando agora. E no 3, 2, 1, agora eu coloco para vocês uma imagem com HDR ativado. E vocês podem perceber de fato que a imagem ficou mais escura. Se por acaso alguém aí vendo essa imagem que eu coloquei agora achou que com o HDR desligado a imagem está melhor, provavelmente é porque você achou que na segunda imagem está muito escura. Mas pode ter certeza que é o seu celular, seu monitor, sua televisão, tá? Porque na prática o que acontece é que sim, fica mais escuro, só que isso dá uma melhora muito grande na imagem e não fica tão mais escuro assim a ponto de você olhar e falar que fica ruim, tá? Se você chegou a esse ponto, é porque provavelmente ali você está vendo numa televisão, num celular, que está distorcendo um pouco a imagem. Provavelmente isso vai acontecer, é normal. Só para vocês terem uma ideia do nível de ganho que esse jogo deu com o HDR ativado, e eu fiquei chocado, sério, eu fiquei chocado, nem acreditei quando eu vi. Resident Evil 8 é um jogo bem escuro, e por ser um jogo bem escuro, vazamentos de luz, né, aqueles pontos meio acinzentados, esbranquiçados, ficam mais fáceis de ver. Quando eu ativei o HDR nesse jogo, os vazamentos de luz praticamente sumiram, ficaram muito mais difíceis de ver. Por quê? Porque o preto ficou ainda mais preto e isso minimizou muito problemas de vazamentos de luz. Um outro detalhe que eu acho bem interessante de mencionar, que na minha televisão, quando ela está reproduzindo imagens que tem um tom meio acinzentados, puxando aí para um cinza mais escuro, na borda esquerda da minha televisão, ela tem a mania de ficar meio esbranquiçada. Quando eu ativo o HDR, isso some, simplesmente some, parece mágica, sinceramente. Tanto esse negócio mais cinza que fica na borda da minha televisão some, como problemas de vazamentos de luz também são resolvidos. E eu acho interessante mencionar a diferença do Resident Evil 8, né, da aplicação do HDR dele, em relação ao Tomb Raider que eu mostrei anteriormente, que são aplicações bem diferentes. Ali no Tomb Raider eles aproveitam o HDR para dar um nível a mais de visibilidade no cenário, que sinceramente falando eu acho que eles exageraram um pouco, porque quando eu ativo o HDR eu acho que eles exageraram, porque o brilho todo meio que sobe muito, perdendo um pouco de contraste, pelo menos na minha opinião, diferentemente ali do Resident Evil 8, que quando eu ativo o HDR e o preto fica mais preto, eu ganho muito mais contraste e na minha opinião fica muito melhor. Eles aproveitam que o HDR consegue fazer uma imagem mais escura, sem perder a visibilidade do cenário, e é isso que eles fazem, e fazem muito bem. Lembrando que eu estou falando aqui da demo, né, da demo, não sei se na versão final vai ser assim, mas provavelmente vai ser. Outro exemplo que eu vou mostrar para vocês agora é do jogo Horizon Zero Dawn. A imagem que vocês estão vendo agora é com HDR desativado, e eu vou ativar o HDR em 3, 2, 1, e vocês conseguem perceber aí na imagem, pelo menos eu espero que vocês consigam perceber, que com o HDR ativado a imagem ganha um brilho ainda maior, os tons de cores ficam ainda mais vivos, ainda mais atraentes, também ganhando aí um contraste aprimorado quando eu ativo o HDR nesse jogo específico. Aí tá outro exemplo, né, da utilização do HDR, que em cenas bem claras o HDR pode fazer com que a cena fique ainda mais bonita, ainda mais
atraente. Gostaria de mencionar que todas essas fotos que a gente está mostrando para vocês foram feitas numa televisão QLED da Samsung, modelo Q70R, ok? E eu acho interessante que nesse ano de 2021 a Samsung, né, assim como outras marcas, pretendem trazer aqui para o nosso mercado televisões de tecnologia mini LED que, segundo as fabricantes, a qualidade do HDR vai ficar ainda melhor, ainda mais aprimorado, e sinceramente eu estou bem curioso para ver isso. Eu aqui no canal, a gente aqui no canal, por exemplo, quer bastante testar essas televisões para ver se de fato vai ter uma melhora gritante do HDR ou não. Inclusive, se vocês quiserem que de fato a gente compre essas televisões porque não são baratas, por mim eu até compraria, entretanto, né, tem que ter também a permissão das outras pessoas aqui do canal. E com certeza, se vocês derem bastante like aqui no vídeo, isso vai ajudar eu a convencer as outras pessoas aqui a fazer esse investimento que eu acho que seria bem interessante. Não joga pra cá não, hein? Esse problema aí. Mas é verdade, né? Alguns detalhes importantes que eu acho que é bom mencionar aqui, tá? Provavelmente quando vocês viram as imagens que eu mostrei para vocês, as imagens que vocês viram não era da mesma qualidade que eu vi aqui na vida real, vamos chamar assim. Teve uma distorção na hora que a gente mostrou para vocês, mas a gente tomou bastante cuidado para mostrar imagens para vocês que de fato condiziam aí com o que a gente estava vendo na vida real. Inclusive eu acho que é bom aí, se você ficou meio na dúvida em relação às imagens, voltar e colocar o brilho do seu celular ou do seu monitor no máximo, porque assim você vai ter uma qualidade mais real do que a gente viu aqui na vida real, tá? Então se você achou alguma imagem, por exemplo, ali, especialmente no Resident Evil 8, uma imagem muito escura, tenta voltar ali, tenta colocar o brilho do seu celular ou do seu monitor no máximo, que você vai ter ali uma qualidade mais próxima do que eu estava vendo na vida real. Outras coisas que eu acho que é importante mencionar: nem toda televisão tem a mesma qualidade de HDR. Existem televisões com HDR diferente e isso vai entregar para vocês diferentes qualidades. A gente tem tipos de HDR diferentes no mercado, por exemplo, a gente tem HDR mais Plus, a gente tem aí o Dolby Vision, que são tipos de HDR diferente. E assim, alguém pode estar se perguntando, tá, eu vou comprar uma televisão, como é que eu faço para saber se a televisão tem um HDR bom ou não? Infelizmente não é tão simples de saber assim. Procurando na internet, tu até sabe lá se é HDR10+, se é Dolby Vision, só que isso por si só nem sempre é sinônimo de qualidade. De forma geral, quando a gente vê uma televisão que tem Dolby Vision ali como HDR, a gente até pode supor que provavelmente vai ser um pouco melhor, porque esse é um formato de HDR mais caro de se aplicar na televisão, então a gente pode deduzir que pode ser que seja melhor, né? Porque eles estão pagando a mais para colocar isso na televisão, né? A fabricante está pagando a mais. Mas ainda assim não é, sabe, algo que a gente possa bater o martelo e falar: ah, o HDR dessa televisão é bom, o HDR dessa outra televisão não é bom. Para a gente ter certeza mesmo, só testando, fazendo análises, inclusive quando as televisões desse ano lançarem aqui, se a gente aí conseguir comprar, né? Lembrem das metas dos likes aqui, que na verdade não tem meta, né? Mas o máximo que a gente conseguir de likes, mais fácil vai ser para a gente convencer o pessoal aqui a concordar comigo e fazer as compras. Inclusive, aproveitando ali que eu falei das novas televisões, né, do ano de 2021, elas não chegaram ainda no mercado, não pelo menos no momento que eu tô fazendo esse vídeo, mas assim que elas chegarem no mercado, especialmente quando tiverem aí bom preço, já promoções pintando por aí, a gente vai colocar lá no nosso grupo de promoções no WhatsApp ou no Telegram. Link vai estar aqui embaixo para você entrar, é só clicar, daí você escolhe se quer entrar no WhatsApp ou no Telegram. Sempre que aparece uma promoção legal de televisão, videogame, projetor ou vários outros produtos, a gente sempre está postando lá. É o link oficial do canal, é de graça para entrar. Link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. E se por acaso você que está assistindo a gente aí tem alguma coisa a acrescentar ao vídeo, tem alguma experiência em relação ao HDR, tem algum detalhe que a gente não falou aqui que a gente poderia ter falado, deixa aqui embaixo no campo da descrição, também para estar complementando o vídeo, também está ajudando aí outros usuários que possam ter ficado com alguma dúvida em relação ao assunto, mas eu espero que o vídeo aqui tenha ficado bem claro. Acho que foi legal os exemplos que a gente mostrou aqui, pelo menos deu para ter uma ideia mais clara. Então, se vocês gostaram do vídeo, agradeceríamos muitíssimo aí se puderem deixar um like, se inscrever no canal se não é inscrito, e para você que já é inscrito, que já acompanha a gente, valeu de verdade, e a gente espera vocês no próximo vídeo então. Então é isso aí, valeu, falou e até a próxima!